Fala pessoal, mais um vídeo aí de termodinâmica, tá certo? Para a gente aprofundar os nossos conhecimentos em transformações termodinâmicas, tá certo? Então esse daqui é um exercício de transformação isobárica. Lembrando que todo exercício de termodinâmica, quando a gente está falando dessas transformações, a gente está falando do gás ideal. Então, o que que acontece com esse gás dentro de um sistema? Quando você fornece energia, quando você aquece, quando você esfria, quando você muda a pressão, ID, opa, ficou muito feio, gás ideal, tá certo? Então, todas essas características estão associadas a um gás ideal, beleza? Então, como o primeiro vídeo era de uma transformação isotérmica, esse segundo vídeo aí vai ser acredito que uma trilogia, ou uma quadrologia, nem sei se existe, uma quadrilha, nem sei se existe esse termo para vídeo, mas enfim, acredito que serão 4 vídeos para falar das transformações, porque tem muitos assuntos ainda a serem discutidos de um gás ideal, tá certo? Então, conforme eu disse, o objetivo dos exercícios é auxiliar os alunos a resolver, né? A gente fica muito na teoria, falando que o gás acontece isso, que o gás acontece isso, e aí quando se depara com um problema não consegue fazer. Então o objetivo é praticidade, a gente se alfabetizar nos conceitos da física. E se alfabetizar é aquela coisa inerente, né? A gente olha e já sabe, às vezes não sabe nem a essência mesmo, porque a essência de tudo a gente não sabe mesmo, né? Mas a gente consegue fazer uma leitura, entender o que está acontecendo, sem ir muito a fundo dos porquês, porque às vezes esse muito a fundo dos porquês são mais questões filosóficas, enfim. E o objetivo não é esse, é mais focado na resolução de problemas mesmo, galera. Beleza? Então, vamos lá, Botafogo no Flamengo. Então, olha só, um gás ideal sofre uma transformação isobárica. Eu brinquei com os alunos, falei que isobárica é quando você tem uma transformação com pressão constante, né? Então, a gente brinca, né? Fala que aquelas pessoas marombadas de academia que sempre estão com o peito inflado são pessoas isobáricas, pessoas com a pressão constante. É só uma brincadeira, né? Eu sei que as piadas de física, a gente tem que ter um senso de humor bem esquisito, né? Mas uma transformação isobárica é uma transformação onde a pressão é constante. Isso é interessante, porque se a pressão é constante, tá? A relação de pressão e força é diretamente proporcional. Então, se a pressão é constante, a força aplicada no êmbolo, né? A gente está falando de um gás, elevando um êmbolo, tá certo? Minha sobrinha está aqui, e aí ela está fazendo um chororozinho, mas está tudo bem com ela, ela só está fazendo um chororozinho. Então imagina esse gás aqui dentro, ó, e aí ele pode empurrar esse êmbolo para cima, ou esse êmbolo pode comprimir o gás. Então pode fazer essas duas situações. Há uma pressão constante, ele é livre para fazer essa transformação. Só que aqui nesse problema ele fala assim, é um gás ideal, há uma pressão constante, né? Ó, pressão, ele deu aqui, ó, 60 newtons por metro quadrado. Esse newtons por metro quadrado é a unidade que a gente fala que é o Pascal, né? Então é 60 pascais. Tudo bem? 60 pascais, 60 PA. E aí ele fala o seguinte, ó, se você olhar o gráfico dá uma flecha. Então isso daqui, ó, é uma compressão isobárica, porque o volume estava em 3 e foi para 1. Então o gás ele vai sofrer trabalho, digamos assim. O gás vai receber uma certa energia, a gente pode pensar dessa forma, tá certo? Vai sofrer uma compressão, ele vai receber uma certa energia, tá? Então o gás sofre trabalho, tá? Então, o que que acontece? O gás não realiza trabalho, ele não fornece energia para fora. O meio externo é que manda energia para ele, né? Então, vamos lá. Ele quer saber qual é a variação da energia interna desse gás. Então, se a gente pensar naquela questão da primeira lei, ó, tá? Da questão da primeira lei, ele fala, sabendo que nessa transformação o gás perdeu uma quantidade de calor, então, que é a quantidade de calor, tá certo? Se ele perdeu é menos 30 não, 300 joules, tá certo?
menos 300 joules aqui. Então, a gente sabe que a primeira lei, ela fala assim, ó, eu olho ela dessa forma. A quantidade de calor é igual o trabalho mais a variação da energia interna. Eu gosto de olhar desse jeito, porque dá mais sentido na minha cabeça. Se fornece calor, o gás pode expandir e aumentar a temperatura. Eu prefiro pensar dessa forma aqui, tá? Dessa forma eu acho mais bonito fisicamente pensar nas relações aí. Então, o que que acontece? Se eu quero achar quem que é a energia interna, quando ele fala de variação, é sempre um deltinha. Esse triângulo aqui, esse símbolo grego delta. Variação de energia interna. Então, ele quer saber o delta U. Quem é o delta U dessa transformação isobárica? Tá certo? Se eu olhar para essa expressão, tá? Eu já tenho o Q, né? Nós já achamos o Q aqui. Então, agora eu preciso achar quem é o trabalho. O trabalho é o quê? A pressão vezes a variação de volume. Essa expressão aqui, tá? Para calcular, ela só vale para transformação isobárica. Só um minutinho, filho, abaixa um pouco o volume, por favor. Só vale para pressão constante, transformação isobárica. Tá? Por quê? Porque aí a gente sabe calcular. Isob, vou colocar isob aqui. Ó. Então, como que eu calculo? Bom, o trabalho vai ser a pressão. A pressão eu sei quanto que é, 60 pascais, vezes o ΔV. Delta sempre é V final menos V inicial. O delta é sempre variação, final menos inicial. Agora substitui aqui, ó, o volume. Então, vai ser 60 vezes volume final. O volume final está aqui, ó. O volume final vale 1. E o volume inicial vale 3. Então, aqui, olha só que interessante. Opa, vai ser 1 menos 3. Tá certo? Se você fizer essas contas, o trabalho vai dar um número negativo, ó. Vai ser 60 vezes menos 2, que vai ser menos 120 Joule. Joule era o nome de um cara também, tá? Era o nome do cara que estudou uma relação de calorimetria aí com variação de energia potencial, fez um experimento aí bem interessante, tá? Bom, enfim, eu achei o trabalho, tem a quantidade de calor, meu, suave, acabou o problema, ó. Acabou o problema. Como assim acabou o problema? É só substituir agora aqui na expressão, ó. Se eu isolar o delta U, ó, vou colocar quem eu tenho, né? Então, vamos começar aqui, ó. Q é igual a trabalho mais delta U. Cuidado com os sinais, ó. Então, a flecha só é uma implicação. Isso implica que o Q é menos 300, que é igual ao trabalho, que é menos 120, mais o ΔU, que é o que a gente quer achar. Se você fizer essa conta, o 120 passa para lá, vai ficar positivo, mas de qualquer forma, o ΔU vai dar um número negativo. Ó. Isso daqui vai ser menos 180. E aí você pode falar, mas como assim? Está de acordo, será, com a física do problema? Sim, ó. Se você olhar no gráfico, o que aconteceu com a temperatura? A temperatura, ela diminuiu, ó. Ela foi de 300 Kelvin para 100 Kelvin. Ou seja, se ela diminui a temperatura, a energia interna diminui. Quando a energia interna diminui, a variação tem que ser negativa. Então, está totalmente de acordo, né? Isso daqui é menor, ó, que zero. Então, houve uma diminuição da energia interna. Então, olha só que interessante o exercício de transformação isobárica, né?
na qual a gente usa a primeira lei da termodinâmica e usa essa expressão interessante aqui, que é a expressão do trabalho. Lembrando que essa expressão, para a gente fazer a conta, né, só vale para a transformação isobárica. Beleza, galera? Então, esse exercício aqui ele foi um exercício mais objetivo e prático, justamente para a gente falar de mais uma transformação. Valeu? Então é isso, até mais. Nos vemos aí nessa trilogia. Deus abençoe a todos e tamo junto.